Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, paz seja com todos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tô falando aqui boa tarde, né? Porque agora são exatamente aí, praticamente 17 horas, né? Então, uma boa tarde para você, que Deus te abençoe. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para você, para sua casa, para sua família. E essa palavra está registrada aqui no livro de Amós. Amós, capítulo 5, no versículo 4, tá bom? Amós 5:4 diz assim, ó: Assim diz o Senhor ao povo de Israel: Busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, nem vão a Gilgal, nem façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzido a nada. Por que que Deus está falando isso, né, para o povo de Israel? Porque muitas vezes, quando Israel saía da batalha, para a batalha, né, para as lutas, para as guerras, eles pediam ajuda para outros povos, para as outras nações, né? Ali uma aliança entre países. E para quê? Para ajudar eles vencerem na guerra, né? E aí Deus adverte, né, que eles não precisavam buscar é, outros povos ou outras nações, não precisariam buscar ajuda em outro lugar, né? Então, isso também serve para nós, para os nossos dias. Onde nós temos buscado ajuda? Nas nossas lutas familiares, nas nossas lutas internas, nas nossas lutas que nós travamos todos os dias, né? Nossas guerras. Estamos buscando uma ajuda humana ou estamos buscando uma ajuda divina? Ou estamos buscando uma ajuda do Senhor? Sabe, Jesus disse assim que quando eu orar, eu tenho que fechar a porta do meu quarto, entrar num lugar secreto e falar com Ele que está em secreto com Ele. E Ele que vem em secreto vai me recompensar. Então Jesus me ensina que eu não preciso pedir ajuda humana para os meus problemas. O meu socorro está em Deus. O meu socorro está no Senhor. O meu socorro está na sua palavra, tá bom? Então, apoie-se no Senhor. Busque o Senhor, busque a sua palavra. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também tem as suas guerras para travar, você tem as suas batalhas, você tem as suas lutas, né? Você tem ali as suas demandas, não é verdade? Para serem atendidas todos os dias. Mas e aí? Quem é que tem sido a nossa ajuda? Quem é que tem sido o nosso socorro? Ou melhor, para quem nós temos pedido ajuda? Para a demanda do nosso dia a dia, né? Para quem que nós temos pedido socorro? Então, de acordo com essa palavra, né? Peça ajuda para o Senhor. E é interessante que a Bíblia diz aqui, né? Ó, busquem-me e terão vida. Olha só que interessante. Busquem-me e terão vida. Então, busque o Senhor e você vai ter vida. Busque ao Senhor e Ele não vai te deixar. Busque ao Senhor e Ele não vai te desamparar. Ele vai te responder, né? Jesus disse assim que tudo que eu pedir em oração, se eu crer, eu vou receber. Se eu acreditar, eu vou receber. E o que é oração? É uma conversa com Deus. É você falar com Deus. Então fala com Deus aquilo que você precisa,
aquilo que você necessita, daquilo que você tanto precisa. Fala com Ele. Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Às vezes, né, a gente tem mania de falar para um, de falar para outro, de falar para, né, para as pessoas dos nossos problemas, das nossas aflições, daquilo que passamos. Mas o Senhor, você tem falado para Ele? Você tem buscado a Ele? Se não, se você não tem buscado, experimente buscá-lo. Eu tenho certeza, assim, que você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que se você buscar o Senhor, Deus vai te ajudar, Ele vai te atender. E aí, para terminar, né, aqui no versículo 14 ele diz assim, ó, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Né? Porque Israel afirmava que o Senhor estava com ele, com eles, né? Mas Deus não estava com Israel. Deus não estava com Israel, Deus estava bravo com Israel nesse contexto, porque Israel estava desobedecendo ao Senhor. Então, que eu e você venhamos obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, amar ao Senhor, amar a sua palavra, né? E ele diz aqui, ó, busquem o bem e não o mal. Então, se você precisa perdoar, perdoe. E não por causa do outro, por causa de você. Para Deus te abençoar, para você ser liberto, né? Dessa pessoa, dessa situação. Perdoa, né? Ó, busque um bem e não mal para que tenham vida. Então, sabe, tem coisas, gente, que assim, que nós precisamos, na verdade, perder para poder ganhar, né? A gente precisa perder e a gente ganha, né? Então, o apóstolo Paulo fala, né, que ele preferiria, né? Ele preferia, sabe, ter prejuízos do que muitas vezes levar vantagem e aquela vantagem não trazer nenhum fruto para ele. Mas conforme muitas vezes a sua atitude, aquela atitude dá frutos na sua vida. Mesmo que aparentemente seja uma perda. E não é. Então, às vezes, você vai falar, Senhor, eu perdoo essa pessoa, né? Mas ela me prejudicou ou falou mal de mim, não merece o meu perdão. Perdoa mesmo assim. Jesus perdoou Judas, que o traiu, né? Jesus perdoou. Mas Judas teve o seu fim. Então, você não precisa fazer justiça, né? Se tem um Judas na sua vida, fica tranquilo. Perdoa, abençoa, libera ele. Não por causa dele, por causa de você. Libera ele e você vai ver que Deus vai fazer justiça, né? Na vida das pessoas que precisam ser feitas, tá bom? Ó, então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam, né? Então, busque um bem e não mal para que tenham vida. Busca o Senhor, busca a sua palavra. Você precisa de força? Leia a palavra de Deus. Jesus disse assim em Mateus 4,4: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Você precisa de ânimo? Você precisa aí de uma vitamina para sua alma? Você precisa que algo te levante? Você precisa de paz, de alegria? A palavra de Deus, ela tem tudo o que você precisa para ser feliz, para estar bem, para ter ânimo, para estar de pé. Você precisa da palavra de Deus, como eu também, né? A palavra de Deus, ela tem sido o meu remédio todos os dias. Ela tem sido o meu alimento. A palavra de Deus sabe, é aquilo que me dá força para caminhar, força para enfrentar
os desafios do dia a dia. A palavra de Deus sabe, é o meu alimento que me sustenta, né, para vencer o combate ali de cada dia. Então, busque a palavra, tá bom? A palavra, ela nos rejuvenesce, ela nos fortalece, ela nos renova. Às vezes você está assim, cansado, né, desgastado, né, ou desgastada de tanto problema, mas quando você medita na palavra, quando você ora, quando você fala com Deus, Deus te renova, Deus te abençoa, né? Ele, sabe, ele te coloca de pé, tá bom? Então, eu quero que nessa tarde Deus venha derramar um renovo na sua vida e aquilo que você precisa, ele possa conceder para sua alma, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e que Deus possa sim, sabe, derramar, sabe, uma unção de renovo sobre a sua vida. E eu quero orar nessa tarde por isso, por você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa que muitas vezes, diante de tantos problemas, diante de tantas situações, Senhor, diante de tantos desafios, essa pessoa se sente assim desgastada, essa pessoa se sente exausta, essa pessoa se sente cansada, na alma, no intelecto, no espírito e fisicamente também. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, renova essa pessoa, levanta ela, abençoa ela, Senhor, traz um renovo, traz uma unção especial sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor possa levantar ela, dando paz, alegria e que o Senhor possa mostrar que o Senhor é um Deus de renovo, que o Senhor é um Deus que levanta e que traz vitória sobre a vida das pessoas. Eu abençoo cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, um beijo no seu coração. Hoje é quarta-feira, né? Um abraço. Tem aí o resto da semana ainda. Que Deus te abençoe, tá bom? E não esqueça, tá bom? Precisa de ajuda? Precisa ali de um levante? Precisa de um renovo? Busque a palavra. Busque o Senhor. Busque a Deus. E Ele vai ajudar você naquilo que você precisa, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço e que Deus te abençoe em nome de Jesus.